Você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre solo, um tema extremamente importante para que nós possamos entender, como agir em determinados solos, como proteger e, claro, fazer com que eles possam perpetuar durante a nossa vida. Neste contexto, nós precisamos lembrar, querido estudante, que solo nada mais é que uma camada superficial da litosfera. Esse solo consta nele ar, água, rochas, minerais, materiais orgânicos e, claro, seres vivos que interagem constantemente, no seu ambiente. A formação de um solo acontece a partir de dois processos, muito importantes para que nós possamos entender, como um solo surge. A princípio nós temos o intemperismo físico, que na verdade é aquela mudança, exatamente da estrutura física de uma rocha. Em contrapartida nós temos o intemperismo químico, ok? E nós podemos ter também o intemperismo biológico. Lembrando que no intemperismo físico você tem a mudança da estrutura física. O intemperismo químico já ocorre em virtude da mudança da composição química. E o intemperismo biológico já ocorre a partir exatamente da ação de seres vivos. Além disso, nós temos o processo de decomposição orgânica, que acaba gerando a formação de um solo. É nesse contexto que nós precisamos entender que todo solo tem camadas, e o solo possui basicamente 5 camadas, ok? Então vamos a ele. A primeira camada é a camada mais lá embaixo, que é justamente a camada que representa pela rocha matriz, a gente chama de camada D. Essa camada representada pela rocha matriz é conhecida como rocha-mãe não alterada. Em seguida nós temos a camada C, que é a rocha fragmentada. Essa já passou por um processo de transformação. E aí, claro, você tem a composição de minerais. Já a camada B, nós temos o subsolo, onde você tem os minérios. Perfeito? E, claro, nós temos a próxima camada, que é a camada A. É onde você tem o solo superficial. É onde nós encontramos rochas fragmentadas e humus, que é a matéria orgânica. E a camada O, que é a camada horizontal, que é a camada superficial. É onde você encontra, de fato, a camada orgânica. Outro fato que nós precisamos lembrar, querido estudante, é exatamente sobre as etapas da formação de solo. O solo possui 3 momentos, ok? A princípio, nós temos a rocha, ok? Que vai passar por processos de transformações interna ou externa. Depois nós temos a formação de solos jovens, que é justamente o processo em que as rochas estão passando por um processo de transformação e, claro, você está tendo o processo de decomposição, tendo nesse ambiente a incorporação de humus ou matéria orgânica. E por último nós temos o solo maduro, que é quando aquele solo já está bom para o plantio ou fertilidade ou para a geração de algum recurso. Perfeito? Nesse contexto, nós precisamos lembrar também, querido estudante, sobre a classificação dos solos. Os solos podem ser classificados de acordo com a origem e, claro, de acordo com a influência externa. Ok? De acordo com a origem, nós temos claro, a partir da decomposição das rochas, alguns grupos de solo. Nós temos os solos aluviais, que são aqueles solos que são formados pela erosão de rochas de outros lugares e vão se acumular em outra localidade. E nós temos os solos exatamente eluviais, que são rochas de um mesmo local. Então, repetindo, se nós temos rochas que foram decompostas e passaram por um processo de erosão e acumulação em outro local, nós temos os solos aluviais. Agora, se as rochas são locais e elas passaram por um processo de decomposição e se depositou no mesmo local, nós temos os solos eluviais. Tudo bem? Dando continuidade, nós precisamos lembrar também sobre a questão da influência externa, ok? Que aí você também vai ter o processo de decomposição das rochas, ok? Os solos sempre se formam a partir desse processo de decomposição. E aí nós vamos ter os solos azonais. Os solos azonais, não esqueça, são solos rasos e pouco desenvolvidos, ok? E aí nós temos 2 grupos de solos. Nós temos os solos aluviais, que são aqueles solos que se formam em áreas de planície úmidas, perfeito? E temos também a questão dos litossolos. Esses litossolos são áreas com declividade acentuadas, ou seja, áreas de topo de relevo. Tudo bem? Outro fato que nós precisamos lembrar também é que nós temos os solos intrazonais,
estes são bem desenvolvidos. Aí nós temos, não esqueça, os solos salinos e os hidromórficos. Os solos salinos são aqueles solos que passaram por um processo de salinização e, claro, são marcados pela infertilidade. Já os solos hidromórficos são aqueles solos marcados exatamente por uma alta umidade e, claro, por um intenso processo de lixiviação, graças à permanência das chuvas. Já os solos zonais, ok? Não esqueçamos, são solos mais maduros, são solos profundos e solos bem formados, bem delineados. E aí nós temos dois grupos de solos. Nós temos os podzóis e nós temos os solos desérticos. Os solos conhecidos como podzóis, perfeito, são marcados pela presença de humus e são muito férteis. Normalmente são encontrados em áreas frias. Perfeito? Já os solos desérticos, eles são solos rasos e, claro, solos de baixíssima fertilidade. Outro fato que nós precisamos lembrar, queridos estudantes, é que nós temos os solos zonais. Dando continuidade a eles, nós temos exatamente, não esqueçamos, né, aqueles solos que são maduros e profundos, bem delineados também, como nós já falamos agora há pouco. Dando continuidade, tem mais dois tipos. Nós temos os latossolos e as pradarias. Não esqueça, os latossolos são solos rasos e que possuem baixa fertilidade, encontrado normalmente em áreas tropicais. Perfeito e claro, marcado por um intenso processo de lixiviação. Já os solos conhecidos como solos de pradarias são solos ricos em cálcio, são solos ricos em humus, que possuem exatamente alta fertilidade e são encontrados normalmente em ambientes frios. Ok? E claro, para dar continuidade, não esqueça, tem vários tipos de solos, né? Solos que vão ser classificados de acordo com a sua densidade, de acordo com o seu formato, de acordo com a sua cor, consistência e a formação química. Nesse contexto, nós temos 4 grupos de solos importantes para você lembrar. Nós temos o argissolo, o solo arenoso, temos o solo humoso e o solo de calcário. Não esqueçamos que o solo argiloso é um solo fino e impermeável, ok? Não esqueça que ele é exatamente pesado, retém água, perfeito, e é compactado. Tudo bem? Já o solo conhecido como arenoso, ele é um solo grosso e permeável, ok? Ele é granulado, não retém água e é pobre em nutrientes, ok? Já o solo humoso, não esqueçamos, é um solo, né, onde você tem uma grande fertilidade e é conhecido como solo orgânico. Ele é arejado, ou seja, tem uma concentração de ar, é escuro, rico e tem exatamente uma grande fertilidade. Enquanto isso, nós temos também, não esqueçamos, o solo de calcário. Esse solo de calcário, não esqueçamos, ele é um solo seco e muito quente. Perfeito? Porém, é um solo pedregoso, seco e não retém água. O que é interessante você lembrar também, querido estudante, é que os solos eles são bastante utilizados para o nosso dia a dia. Eles são utilizados para inúmeras atividades antrópicas, ou seja, são utilizados para inúmeras atividades humanas. Pode ser para obras, pode ser para a extração de recursos naturais, pode ser para a agricultura, para a pecuária, enfim, tem inúmeros processos de uso do solo. E aí, claro, dentro da questão do uso do solo, nós temos a agricultura. A agricultura, infelizmente, apesar de ser muito importante para a gente, mas o processo agrícola acaba gerando uma intensa erosão, né, que é um desgaste e um processo de lixiviação, que é justamente a lavagem do solo pela água da chuva. Tudo bem? Diante disso, nós temos também a questão da pecuária. Né? A pecuária também contribui, além da erosão e lixiviação, também contribui para o processo de laterização, né? Que é justamente a perda do material orgânico, fazendo com que esse material orgânico possa ser levado pelos rios, né, ou para os rios pelas águas da chuva. E daí você tem o processo de laterização e, claro, o assoreamento. Lembrando que a laterização é a perda da matéria orgânica e o assoreamento é o aterramento do fundo do rio. Ok? O solo também é marcado, claro, pelo processo de mineração. Essa mineração também acaba contribuindo, além da erosão, lixiviação, laterização, assoreamento, acaba contribuindo para o processo também de salinização. E claro, esse solo pode se tornar até infértil, podendo virar um deserto, assim sendo marcado pelo processo de desertificação. Já na questão urbana,
nós precisamos lembrar que esse processo de urbanização faz com que o solo se torne impermeável, marcado pela questão da presença do asfalto e, claro, contribuindo para as enchentes. Perfeito? Então o solo, apesar de ser muito importante para as nossas atividades antrópicas, ele é muito marcado, depende do ambiente, depende da atividade, fim, mas nós temos erosão, lixiviação, laterização, assoreamento, salinização, desertificação, impermeabilização e, claro, as enchentes. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de solos. Até o nosso próximo encontro e compartilhe com seus amigos essa aula de hoje.